Dentro de alguns instantes, iniciaremos o podcast Alimentando a Fé. Você anda se sentindo cansado, desanimado, passando por problemas financeiros, na saúde, nas finanças e na sua família? Com depressão, sintomas elevados de ansiedade, buscando o impossível de Deus, necessitando de uma palavra que pode mudar a sua vida? Não hesite e nos contate pelo nosso WhatsApp 21 9 6480 0996. Deus tem um chamado para a sua vida. Junte-se à nossa família. Acesse agora a nossa página facebook.com Projeto A Marca da Promessa. Juntos pelo mesmo propósito. Podcast Alimentando a Fé, um encontro com Deus através da meditação. Olá, graça e paz, boa noite a todos, 19 horas. Para vocês que estarão acessando posteriormente este podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Hoje, em Reflexões Bíblicas, eu trago o tema Fugir da Aparência no Mal. Este é o nosso encontro semanal nesta quarta-feira. Fugir da aparência do mal é um dos conselhos de sabedoria dadas pelo apóstolo Paulo. Ao escrever sua carta aos Tessalonicenses, disse: afaste-se de toda forma de mal. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. A versão mais conhecida que menciona a palavra aparência é a da Almeida Corrigida Fiel, abstendo-vos de toda aparência do mal. Por mais curto que seja esse versículo, ele tem muito a revelar. É também um versículo que pouco se conecta ao contexto, porque está em um capítulo de várias instruções breves. Primeiro, a separação do mal. Destrinchando este versículo, entendemos que a atitude do cristão para com o que é maligno é de afastamento. Desta forma, o cristão não deve conviver com o pecado ou com a maldade. Isso nos lembra da sabedoria presente no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, versículo 1. Não devemos conviver com o maligno, mas nos afastar dele para que não sejamos seduzidos e acabemos caindo em pecado. Os cristãos que não se afastam do mal acabam sendo amigos do mundo. Em Tiago 4, versículo 4, a palavra diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Segundo, toda forma, aparência. Nota-se que há uma diferença entre as traduções do Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional. Os cristãos devem se afastar de toda forma, aparência, tipo ou classe de mal, todas as possibilidades de tradução da palavra grega. Em outras palavras, devemos nos afastar de tudo que é maligno. Note que o apóstolo Paulo utiliza a palavra toda. Isso é uma grande extorsão para os cristãos hoje, de que não podemos fazer amizade com determinados pecados e tê-los de estimação. Todo mal de pecado deve ser abandonado. Terceiro, a aparência do mal. Ainda que existam diversas opções para traduzir o que eido quer dizer, a aparência ganha destaque por trazer uma grande sabedoria para a igreja.
É muito sábio fugir da aparência do mal, ainda que não exista mal em si naquilo que se está fazendo. Por exemplo, duas pessoas solteiras trancadas em um quarto, ainda que elas não façam nada de errado lá dentro, não é isso que parece, e não existiria um álibi que os ajude a comprovar que não estão mentindo. É importante tomar cuidado com esse tipo de princípio, para que a sua vida cristã não seja pautada em aparência. A sabedoria é a arte de conseguir aplicar princípios em diversas situações. Da mesma maneira, deve-se ser sábio em diferenciar a aparência do mal e a fuga dela, de uma vida guiada pelo que os outros vão pensar. Quarto e penúltimo, quais são as formas do mal? Quando Paulo fala de toda forma de mal, é natural que surja a dúvida de quais são as formas de mal. A verdade é que o apóstolo não deve ter pensado em categorias específicas neste texto, mas optou por um termo que generalizasse. Ainda assim, podemos pensar em inúmeros tipos de mal. Por exemplo, o mal em relacionamentos e amizades, como mostrado e já citado aqui neste podcast, no Salmo 1, versículo 1. Em outros textos, Paulo faz um tipo de separação de pecados. Em Gálatas 5, versículo 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cada ponto e vírgula nesta mensagem está uma categoria de pecado. Primeiro, os pecados de conduta sexual, depois os pecados de idolatria, de sentimento e ainda outros gerais. São todos males que devemos nos afastar, com certeza. Quinto e último, pense nessas coisas. Quando nos tornamos cristãos, passamos por um processo de renovação de mente, hábito e prática. Para isso, devemos largar os jeitos antigos de viver e abraçar o novo. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo diz para que nos afastemos de todo o mal. Em outro texto diz para pensarmos em toda forma de bondade. Presta atenção o que diz em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Devemos substituir nas nossas vidas o mal pelo que é excelente e digno de louvor. É dessa coisa que devemos preencher nossos pensamentos. É disso que precisamos nos aproximar. Amém? E eu encerro este podcast, Reflexões Bíblicas, com o seguinte pensamento para a sua vida. Mais do que uma recomendação, este versículo, Filipenses 4, versículo 8, fala de uma necessidade que todo cristão tem, que é ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica ao Senhor. Não podemos impedir o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente, mas podemos repreender e não deixar que ocupem lugar em nossa mente. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. A mensagem de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, quero mesmo que tudo que for justo e verdadeiro ocupe minha mente, Pai. Quero dar bom testemunho e ser bom exemplo para que, através da minha vida, pessoas que ainda não foram agraciadas pelo seu amor possam vir a te conhecer, Pai. E sei que isso só será possível se houver louvor nos meus pensamentos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe aqui no YouTube, deixe o seu like, nos recomendem. Nossa plataforma de podcasts, estamos lá. Deixe o seu comentário, o seu coraçãozinho, o seu joinha. A sua participação é muito importante para o Ministério de Cristo.
Até o nosso próximo encontro. Estamos encerrando o Alimento de Fé. Até o próximo encontro!